Graça e paz, tudo bem com vocês? Essa é a nossa nova aula. Nela, nós vamos aprender sobre a história de Samuel. Ela fica no livro de 1 Samuel, do capítulo 1 até o capítulo 3. Vamos à história? Bom, havia uma mulher chamada Ana. Ana vivia muito triste porque ela não conseguia ter filhos e o sonho dela era poder ter um filho. Para que Ana não ficasse mais triste, ela resolveu ir até a casa do Senhor. Quando ela chegou na casa do Senhor, ela se prostrou diante do Senhor e ela colocou o seu desejo diante de Deus e falou: Senhor dos exércitos, se for da tua vontade, que o Senhor me dê um filho. Então, ela decidiu fazer um voto a Deus, uma promessa a Deus. E ela disse assim no seu voto: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu colocarei ele na casa do Senhor para que ele dedique toda a sua vida ao Senhor. Esse voto de Ana foi muito importante e foi um voto de fidelidade. Por quê? Ela deu o seu filho ao Senhor, a serviço do Senhor. Então, o seu filho serviria a Deus por toda a vida. E Ana foi para casa confiante de que Deus iria dar esse filho a ela. Ela não mais estava triste, ela foi feliz para casa, esperando que Deus concedesse um filho a ela. Então, chegou o dia em que Deus colocou um bebê na barriga de Ana. E assim nasceu o menino Samuel. O nome Samuel significa ouvido de Deus. O nome de Samuel tem o significado de tudo aquilo que Ana passou. Ela orou e Deus ouviu a oração de Ana. Então, Samuel nasceu. Foi amamentado por Ana durante todo o tempo e todo o processo de amamentação. E quando Samuel parou de mamar, a Ana decidiu levá-lo para a casa de Deus, finalmente, para cumprir a sua promessa. Então, Ana levou Samuel para a casa do Senhor, quando ele já era um pouquinho mais grandinho. Então, chegando lá, Samuel servia a Deus com alegria. Samuel amava servir ao Senhor. Samuel dedicava sua vida ao templo do Senhor. Olha, Samuel limpava, Samuel cuidava do templo, né? E quem cuidava de Samuel era o sacerdote Eli. O sacerdote Eli era responsável pela vida de Samuel, responsável por ensiná-lo a palavra do Senhor. Então, Samuel e Eli viviam juntos na casa do Senhor, servindo ao Senhor. E de ano em ano, a mãe de Samuel, Ana, iria visitar. E nessas visitas, ela entregava uma roupa bem bonita para Samuel. Todo ano ela levava uma roupa bem bonita para Samuel. E Samuel ficava muito feliz. Então, houve um dia em que Samuel e Eli foram orar e dormir em seus quartos, né? O sacerdote Eli foi se deitar e Samuel também foi deitar. Samuel, no momento em que deitou, ouviu uma voz chamando ele e ele achou que era o sacerdote Eli. A Isabelle vai ler o versículo que fala sobre como foi esse momento em que Samuel foi chamado. Chamado por quem? O Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, não chamei eu. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez
a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Muito bom. Então, Samuel, no momento que foi chamado por Deus, ele achou que quem estava chamando ele era o sacerdote Eli. Então, ele foi até o quarto de Eli e falou: Fala, Senhor, fala comigo, o Senhor me chamou. Mas, na verdade, não era o Eli que estava chamando ele, era a voz do Senhor. Mas ele não conhecia a voz do Senhor, era a primeira vez que ele estava escutando a voz do Senhor. E ele achou que era o sacerdote Eli. Então, Eli resolveu explicar a Samuel como ele iria responder essa voz de Deus, né? E Samuel voltou para o seu quarto e fez o que ele pediu. E o que foi que ele pediu, Isabel? Como ele ensinou? Pelo que ele disse a Samuel, vai te deitar, e não há de ser que se chamar dirás: Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Muito bom. Eli resolveu ensinar a Samuel como Samuel responderia a Deus. E Eli disse assim: Samuel, você vai dizer: Eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Então essa era a resposta que Samuel daria a Deus se Deus o chamasse novamente em seu quarto. E foi justo o que aconteceu. Samuel se deitou em sua cama e foi chamado por Deus, né? Deus chamou Samuel. E Samuel respondeu como o sacerdote Eli ensinou para ele. Falou: Eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Então, naquele momento ali no íntimo do quarto de Samuel, Deus falou com ele profundamente, né? Colocou palavras no coração de Samuel para que Samuel começasse ali a falar da palavra de Deus para as pessoas. Né? Samuel, nesse momento, começou a ser usado por Deus, né? Ele ouviu a voz de Deus, identificou que era Deus que estava falando com ele, e a partir daquele momento, Samuel foi usado para falar com o Senhor, né? Então, gente, o que a gente pode levar de conhecimento dessa palavra, né? Quando Deus nos chama, nós devemos estar primeiramente o que, Isabelle? Atentos à voz de Deus. Nós temos que identificar a voz de Deus. Nós não conhecemos a voz da nossa mãe, do nosso pai, né? Do nosso irmão. Nós não sabemos a voz deles, de cada um deles. Nós não conhecemos. Então, a voz de Deus é uma voz suave, é uma voz tranquila. Então, o nosso coração tem que estar conectado à voz de Deus. A gente tem que estar atento à voz de Deus. Quando Samuel colocou seu coração atento à voz do Senhor, ele compreendeu tudo aquilo que o Senhor queria falar com ele. Então, fiquem atentos, nós devemos ficar atentos à voz de Deus. Mas, tia, como nós podemos ouvir a voz de Deus? Bom, na história já contou que nós devemos nos colocar em nosso quarto, fechar os nossos olhos no silêncio do nosso quarto e colocar o nosso coração tranquilo na presença do Senhor. O que Samuel disse para Deus? Senhor, eis-me aqui, ou seja, estou aqui para ouvir a tua voz, pode falar que o teu servo ouve, né? Então Samuel colocou seus ouvidos atentos ao que Deus estava falando. Essa história é linda, porque nós aprendemos que para ouvir a voz de Deus, nós temos que tirar um momento de silêncio, um momento a sós, porque falar com Deus é um relacionamento, Ele é o nosso Pai, não é mesmo? Se o nosso Pai aqui da terra quer falar com a gente e a gente vai lá e ouve o nosso Pai, a mesma coisa com o nosso Deus. Nós devemos tirar um momento para falar com o nosso Pai, né? Um momento em que o nosso coração esteja atento à voz do Senhor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história de Samuel. Ela é muito importante para nós porque ela nos ensina como ter um relacionamento com Deus.
A partir daquele momento, Samuel começou a ser usado por Deus. E assim somos nós. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós ouvimos a voz dele, nós começamos a ser usados por Deus. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.